Alô, amigos pioneiros de Palmas. Hoje o nosso programa Entre Fatos e Fotos tem uma história para vocês única. Um casal de professores pioneiros com muita história para contar. José Pinto e Jerusa Rocha Pinto. Meus amigos, que prazer ter vocês aqui, gente. Nós estamos com muita honra de ter a possibilidade de contar a história de vocês no nosso programa Entre Fatos e Fotos para o MIP, Museu da Imagem de Pioneiros de Palmas. Então conte uma história que vai ficar para a eternidade. Que bom, Tênis, estar com você aqui nesta tarde para ter um bate-papo e falar de histórias que se cruzam, não é? Porque você também é pioneiro de Palmas. Então, assim como você tem muitas histórias para contar, nós também temos algumas. E vamos partilhar com os nossos telespectadores de Palmas e Tocantins. Mestre Primo, nós agradecemos a deferência que você nos deu em participar desse programa para a posteridade. E sabemos que somos, sim, pioneiros de Palmas, assim como você, como o Tchutchuca, mais o Tchutchuca do que a gente, nesse período tão vasto que nós passamos aqui, eu de 92 e vocês da época que chegaram até hoje. São 26 anos, é muito tempo para a gente poder ajudar a fazer essa história que está acontecendo nesse estado. O nosso programa tem o objetivo, como eu falei, de guardar a história dos pioneiros de Palmas. Eu gostaria, Jerusa, você vai falar primeiro, que você falasse um pouquinho de onde você veio, a sua cidade de origem, onde você nasceu, como depois você conheceu o primo José Pinto. Conta essa história para mim. Pois não, Tênis. Eu nasci numa cidade de Minas Gerais, uma cidade muito pequena, uma cidade muito pacata, chamada Araçuaí. Então, a minha infância foi uma infância de criança de interior. Corria na rua, andava descalça, subia nas árvores, tomava banho nos rios, soltava pipa com os meninos, soltava barquinho nas enxurradas. Então, as lembranças que me vêm nesse momento são essas. Uma criança feliz numa cidade pequena, com uma família grande. Meus pais tiveram 7 irmãos. Então, por aí você já imagina o quanto que a gente movimentava a nossa casa. E você, José, de onde é? Eu nasci em Belo Horizonte, nos idos de 1951, já são 66 anos. E naquela época, realmente, Belo Horizonte ainda era uma cidade acolhedora. Hoje é uma cidade muito grande. E naquele tempo, no bairro que nós morávamos, ainda tinha rua de terra. Hoje é tudo asfaltado. Mas a gente brincava também na rua. Como sabemos, Belo Horizonte é uma cidade de montanhas, sobe e desce. E a nossa rua também tinha descida onde a enxurrada vinha. E a gente fazia as barragens de terra para poder soltar ali os barquinhos de papel para a gente ver como é que eles se comportavam. E na realidade era uma infância sadia. Jogava bola na rua, jogava finca, jogava bolinha de gude. Hoje não se vê nem mais isso, não se fala mais isso. Por isso que nós chegamos hoje na idade que chegamos, porque não sabemos se nossos filhos e netos chegarão, porque hoje brincam muito com os dedos e esquecem de brincar com o corpo. Com o celular. Com o celular só. Jerusa, como foi que vocês se conheceram? Olha, como eu te disse, eu nasci numa cidade interior, mas a minha mãe, ela era uma grande empreendedora e ela tinha uma visão muito além das pessoas do tempo dela. Meu pai já era o oposto. Meu pai era pé no chão e o meu pai tinha uma loja de interior, aquela loja que vende de tudo. E minha mãe era professora. Então, o sonho da minha mãe era mudar para Belo Horizonte, porque a família dela toda já tinha ido para Belo Horizonte. Só nós permanecíamos em Araçuaí. Então, assim que o meu pai faleceu, a minha mãe disse, é agora que nós vamos mudar. É para lá que eu vou criar a minha família. E assim minha mãe fez. Então, ela conseguiu transferência para a cidade chamada Betim, que fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte. E o José já estava me esperando lá em Belo Horizonte. Então, morando em Belo Horizonte e eu em Betim, José foi passear em Betim, foi numa seresta. E nessa seresta nós nos conhecemos. E começamos a namorar.
Ele morava em Belo Horizonte, eu morava em Betim, mas a distância era pequena, então o namoro continuou. Assim nós nos conhecemos. E o casamento? O namoro começou no dia 5 de abril de 1974. Data confirmada. É, e ali a gente começou e logo 2 dias depois do aniversário dela, e depois a gente continuou namorando, só que a empresa que eu trabalhei 24 anos, naquela época me transferiu para gerenciar uma empresa, uma filial em Salvador. Então eu, dias depois de conhecer Jerusa, fui para Salvador. Então eu vinha de mês em mês para poder continuar o namoro. Será que vai dar certo? Será que não vai? E na realidade aconteceu da gente depois vir a casar no dia 13 de dezembro de 1978. E foi morar, hein? Nós fomos morar, aí começamos a morar em Betim, eu trabalhando em Belo Horizonte. Depois fomos para Vitória do Espírito Santo. Ficamos lá algum tempo trabalhando na Companhia Siderúrgica Tubarão, fazendo as obras da CST, por essa empresa que eu fiquei 24 anos. E depois de lá nós fomos para Porto Trombetas. De Vitória fomos para Porto Trombetas, no Pará. Belém, Pará, Santarém, Oriximiná, Óbidos, Manaus, fizemos obra naquela região toda ali. E depois de lá nós voltamos para Belo Horizonte viemos para Goiânia, e de Goiânia eu vim para Palmas no dia 18 de outubro de 92. Jerusa, ele já falou que vocês já vieram então para Palmas. O que foi chegar aqui em 92, 93, encontrar uma cidade absolutamente em construção? Nós éramos um cantal de obras. O que foi para você essa mudança de vir de Belo Horizonte para uma cidade em início? Bom, eu vou só dar uma volta, um passinho para trás no que José disse. Então, nós estávamos em Goiânia. Mas aquele espírito de arrumar mala e mudar em função do trabalho de José já fazia parte do nosso cotidiano, né? Betim, Belo Horizonte, Goiânia, eu já perdi, Vitória, Pará, Manaus, Belo Horizonte de novo, Goiânia. Então, aquele negócio de fazer mala e mudar já fazia um pouco de parte da nossa trajetória, né? Em função do trabalho de José. Mas quando houve a oportunidade de nós irmos para Palmas, foi um impacto. Hoje eu digo que foi um impacto, mas digo que não troco Palmas por nada. Para frente a gente fala disso. Mas, ainda lá em Goiânia, as minhas vizinhas disseram: Jerusa, você está doida? O que você vai fazer lá em Palmas? Vai para a roça? Vai para um lugar desconhecido, você já está estruturada. Eu trabalhava, era concursada, meus filhos já estavam em escola já estruturada. Então eu respondi: mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou para Palmas. Nós vamos continuar sobre a sua chegada a Palmas no próximo bloco, porque nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. Até lá!